não importa a idade, circunstância ou experiência no mercado de trabalho, a tal da entrevista de emprego sempre provoca algum nível de apreensão nos candidatos, né? Aquele momento em que você está frente a frente ali da pessoa que possivelmente vai ou não te contratar. Mas há algumas formas de superar as inseguranças típicas dessa etapa do processo seletivo e se preparar da melhor maneira. Inclusive, tem orientações para você trilhar um caminho que te aproxima desse momento da entrevista. É sobre esse assunto que eu vou conversar a partir de agora com a Letícia Serigatti. Ela é consultora em recolocação profissional. Letícia, muito obrigada pela sua presença aqui na Edição Manhã. A gente que sempre fala de oportunidades de emprego, tem esse detalhe da entrevista aí que, olha, dá um nervoso, hein? Bom dia, obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, Ju. Agradeço muito você. Bom dia a você que está na sua casa. Realmente, o mercado de trabalho hoje em dia, igual nós conversamos ontem, ele sempre está precisando de candidatos. Porém, as pessoas, né, é tipo um tabu até que eu falo, porque o pessoal fica muito nervoso e não age como se fosse de fato uma conversa normal. Muitas pessoas, talvez se pensassem por esse lado, elas levariam a entrevista de emprego muito, assim, de uma forma mais leve. E é sobre isso que a gente vai falar hoje para poder estar ajudando vocês que estão aí na sua casa. Exatamente, você de casa pode aproveitar e participar com a gente dessa conversa, mandando a sua pergunta para o número que já está aparecendo aí na sua tela, 19 3513 0818. E antes, Letícia, de chegar na tão temida entrevista, tem todo um processo. Eu quero saber, para a gente começar essa conversa, se existe um caminho mais correto para que a gente chegue até lá, porque existem etapas antes da entrevista, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, primeiro, antes de tudo, a fase inicial, antigamente as pessoas levavam de fato o currículo nas empresas, né? Fisicamente, de forma física. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, há muitas empresas que nem sequer aceitam mais o currículo lá na folha de papel. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo é saber lidar com as redes sociais. O que seria? De fato, o e-mail, o Outlook, Gmail, qualquer que seja a plataforma que você utiliza para você estar enviando o seu currículo. Então, não somente ter um arquivo ideal para isso, mas você saber de que forma, saber utilizar esses meios para você poder estar enviando o currículo para a empresa. Então, normalmente, sempre nos corpos dos e-mails, na verdade, no assunto, no anúncio da vaga que as empresas elas colocam nas plataformas, sempre tem um e-mail lá ou um site para você cadastrar o seu currículo. A empresa, sim, que fala levar pessoalmente no local. Porém, hoje em dia não existe tanto mais isso. Algumas empresas ainda prezam por esse momento, mas outras nem tanto. Mas, anteriormente, né, o que eu estava falando, sobre essas dicas para se preparar, para você enviar de fato o seu currículo e se preparar para entrevistas, a gente tem que descobrir, porque tem muita gente que fala, eu não estou sendo chamado para as entrevistas, o que será que está acontecendo, o que eu posso estar fazendo de errado? Então, tem alguns pontos aí que eu gostaria de falar hoje. O primeiro é que você pode estar enviando o seu currículo para todas as vagas que você vê na frente, não atendendo de fato os pré-requisitos para aquela vaga. No Então, caso, isso é o primeiro erro. Você tem que Exato. saber não sair atirando para tudo quanto é lado. Define o que você quer e encaminha um currículo assertivo para aquela vaga, é isso? Tem que atentar para esse ponto. Ok. Por quê? O objetivo profissional, ele é muito importante. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente quer adentrar no mercado de trabalho é o que a gente quer. Porque a gente não pode aceitar tudo que vem pela frente. Eu entendo que há muitas pessoas que falam, eu aceito tudo que vier pela frente, eu de fato estou precisando. Mas hoje em dia esse é outro ponto. Tem muitos cursos disponibilizados online com certificado que você pode fazer para você se especializar em determinada área e poder ter foco. Então, é essa questão, não fazer essa panfletagem do seu currículo. Porque às vezes você pode estar enviando para uma empresa só, você nem sabe que de fato é aquela empresa, mas você está enviando o seu currículo para 50 vagas dentro dela. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas o que de fato essa pessoa quer? Aonde que eu vou colocar ela que ela vai realmente dar resultado? Então, esse é o primeiro ponto, você ter objetivo, você ter foco, você tem que aplicar uma estratégia, não somente de customização do seu currículo,
mas de uma customização daquilo que de fato você quer, você saber aonde você quer chegar. Letícia, chegou uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, da Amanda de Sumaré. Ela fala assim: quais mudanças no currículo são necessárias para termos um feedback mais assertivo para a contratação? Ou seja, é recomendado fazer alterações pensando em vagas específicas? Eu acho que ela fala da questão da adaptação, né? Ou tem um currículo lá pronto, eu só encaminho. Eu penso que seja essa a dúvida da Amanda. Sim. Oi, Amanda. Bom dia, tudo bem? Vamos lá. O primeiro ponto que você tem que pensar é o que você tem, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma faculdade de gestão de recursos humanos que eu interrompi, mas hoje em dia eu quero entrar na área da contabilidade. Ah, faz sentido eu colocar esse curso no meu currículo? Faz. Porém, se você tiver cursos na área de contabilidade, é sempre bom ter essa customização, de você saber o que de fato vai fazer você chegar naquela vaga. Então, é o que eu sempre coloco para as pessoas, até que de fato eu dou uma consultoria e faço a reelaboração. Esses dias eu atendi até o moço, só para te dar um exemplo. Ele sempre foi da área de manutenção dentro de uma empresa e ele está fazendo licenciatura em geografia. Então eu falei, nossa, e tal, o que que você quer? Ele falou, não, quero continuar na área de manutenção. Eu coloco que eu estou graduando essa faculdade? Não, não coloca, senão não vai fazer o menor sentido. E até mesmo as empresas, elas podem ver aquilo e falar, para que eu vou contratar? Se o cara um dia quer, né, se o moço um dia vai dar uma aula de geografia dentro da escola. Então é esse foco que eu falo. Se a tua área é de fato administrativa, sempre coloque lá, administrativa. Se for enviar para uma vaga de auxiliar de recursos humanos, tem um topo lá que você coloca objetivo profissional. Você sempre coloca para a vaga que você está enviando. Ou Então, seja, informações que não vão agregar em nada naquele objetivo, você nem precisa colocar. O recrutador não quer saber toda a sua vida acadêmica, ele quer saber se você está preparado para aquilo, né? Olê, fala para mim também em relação à entrevista de fato. Então já sabemos que a gente tem que ser assertivo, objetivo no nosso currículo e no momento ali da entrevista. O que é interessante a gente prestar atenção? Tá, tem todo um processo antes, né, Ju? Na questão da gente se preparar para a entrevista. Então é muito importante, primeiramente, parece clichê, mas nem sempre acontece, que é a parte de você chegar com pelo menos uns 15 minutos ali de antecedência, para ver a questão do seu comprometimento. Você ter uma boa noite de sono também é muito importante no dia anterior da entrevista. Se você estiver muito ansioso, faz lá uma caminhada, toma um chazinho, né? Usa de todas as ferramentas que a gente tem disponível hoje para poder nos ajudar. Levar uma bala para mascar uns minutos antes da entrevista, porque tá ali, né, cara a cara com o entrevistador. É até engraçado a gente falar sobre isso, mas é um ponto muito bom para se pensar. Com certeza faz diferença, né, Letícia? E manter a tranquilidade, né? Eu sei que é difícil, mas de repente um exercício de respiração ali no banheiro rapidinho para você ficar mais tranquilo, para não falar mais do que deve, isso também é interessante, né? Sim. A questão da postura também, Ju, a gente que trabalha aí com comunicação, trabalha com pessoas, a gente se manter de fato com uma postura, uma expressão corporal que, né, mostre que a gente está feliz por aquele momento, também que a gente está confiante, um sorriso, um ritmo e a entonação da voz, são coisas que durante uma conversa a gente percebe, né? A questão do nervosismo, às vezes o candidato está ali na frente do recrutador e está de fato lidando com aquilo uma entrevista, óbvio, a gente tem que levar a seriedade, obviamente. Porém, naquele momento eu sempre, né, quando estive de fato dentro do mercado de trabalho, eu sempre lidei com as entrevistas como se eu estivesse conhecendo uma pessoa nova. Então a gente vai trocando informações ali, a pessoa me fala algumas coisas. E é igual a entrevista quando o pessoal vai fazer de visto para ir para outro país. Às vezes se fala mais do que a boca, acaba perdendo. Então sempre valorize responder aquilo que o recrutador de fato pergunta e fale sobre valorizações suas, né, pessoais, mas também fale de conquistas que você teve ao longo da sua caminhada profissional. Por exemplo, já estive dentro de uma empresa, colaborei na parte da auditoria com uma planilha, sabe? Conquistas que você teve ao longo da sua caminhada que mostrem de fato que não é só aquilo que você fala. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu consigo demonstrar que eu fui assim por uma coisa que eu fiz. Então, isso é muito bom.
Perfeito, Letícia. O assunto rende demais. Você vai precisar voltar no Edição Manhã para a gente conversar ainda mais sobre isso. Mas por hoje eu já quero te agradecer por essas informações que com certeza quem aplicar já vai ver diferença. Muito obrigada. A gente tem um Instagram da Letícia, né, onde ela compartilha muitas outras informações. Eu não sei. Aí, ó, já está aparecendo na tela. É Pira nas Vagas, porque também fala muito da questão da região, né? Você está em Piracicaba, Letícia, mas tem informações de forma geral também para que você se prepare ainda mais para a sua entrevista. Letícia, muito obrigada. Portas abertas aqui para a gente falar muito mais sobre esse tema em outras ocasiões, viu? Amém, Ju. Muito obrigada pela oportunidade. Amanda, você que até comentou aí comigo, né? Conversamos, qualquer coisa me chama lá, eu te mando um e-book que eu tenho preparado também, com dicas e afins. Quem precisar de algum auxílio, alguma consultoria, pode entrar em contato comigo. Eu não atendo só Piracicaba, tá, gente? Vocês aí de Limeira, principalmente Sumaré e afins, são regiões que estão super perto de mim. Então, eu fico totalmente à disposição, né, para poder falar com vocês, para poder ajudar. E, Ju, tenha um ótimo dia. Você também. E um beijo. Um beijo, muito obrigada. Eu conversei com a Letícia Serigatti, ela é consultora em recolocação profissional e você pode rever, inclusive, esse nosso bate-papo no nosso canal do YouTube. É só você acessar, daqui a pouquinho já vai estar lá para você ver e rever e compartilhar essa nossa conversa.